Quase 15 para 1. Deixa eu chegar perto do doutor Breno. Tá certo o horário mesmo, doutor? Tá certo, ainda é tá 15 certo. para 1? Tá Mas certo. se for falar no horário certo, Tudo bom, Lê? tudo bem? Ele está aqui, o doutor Breno, que é um neurologista. A gente fala neuro, né? Abrevia tudo. Fono, neuro, otorrino, neurologista. E nós convidamos o doutor Breno para nos falar sobre o horário de verão. O senhor gosta? Eu não gosto, eu acho que eu Pode falar como o senhor disse. compartilho com a maioria das pessoas que é uma meleca o horário de verão. Então, o horário de verão, ele aborta a última hora de sono nosso. Isso não só para o senhor, né, doutor? Porque a questão científica, ela é ampla, né? Para todos nós. Isso vale para qualquer pessoa. O horário pessoa. interfere em processos biológicos importantíssimos, né? Importantíssimos, claro. Por exemplo, no exemplo mais claro dessa mudança é a questão do fim do sono. Por exemplo, a gente costuma sonhar no fim do sono. E se a gente perde essa última hora, a gente perde parte da função do sono, que é o equilíbrio emocional, entendeu? E a memorização. Então, as pessoas, por causa desse corte de uma hora, podem perder parte da capacidade de memorização, podem se tornar mais irritadas. E agora, com o fim do horário de verão, isso tende a melhorar, ainda que discretamente. Ainda que discretamente, porque nós demoramos para nos adaptar, Isso. tanto no começo e na volta ao perfeito. horário normal, né? A gente costuma, quando tem essas mudanças, o jet lag é isso também, mudar de cidade para o leste ou para o oeste, a gente demora mais ou menos um dia por hora de mudança. Então vamos dizer que, em média, para se adaptar ao início do horário de verão, as pessoas levam 1 a 2 dias, em média. Mas tem gente que vai demorar uma semana e passa uma semana irritada. Agora, na volta, pode acontecer a mesma coisa. E como a gente tem que proceder para tentar diminuir, né, esses problemas que causam irritação, né, que provocam outras mudanças de comportamento? A volta do horário de verão ela é um pouco mais simples, um pouco mais fácil. A gente diz que esse ganho de hora agora as pessoas não vão sentir tanto malefício. É bom para tomar um café da manhã mais saudável, a pessoa vai ter a impressão que tem 1 hora a mais no período da manhã. Mas se ela desejar atrasar um pouquinho o horário de acordar, o ideal é acordar e botar um óculos escuro na primeira hora, né, e atrasar em 40 minutos a 1 hora o horário típico da refeição dela. Então, se ela estava tomando café da manhã às 6 horas da manhã, passe a tomar 1 hora depois, por volta de 7 horas. Isso vai atrasar o horário dela de acordar. Nosso horário de dormir e de acordar é muito atrelado, né, à claridade, luminosidade principalmente, e à alimentação. Os horários das refeições são cruciais. O senhor tem diagnosticado casos de pacientes, por exemplo, que enfrentam problemas aí não só em relação ao horário de verão, quanto à luminosidade em casa, doutor? De repente, uma casa muito clara, a pessoa não consegue entrar no processo orgânico de geração do sono? Muito. A gente vive uma crise na nossa sociedade de iluminação que não deveria ocorrer. Então, as pessoas deveriam reaprender que a noite começa por volta de 6, 7 horas. Quando eu falo que a pessoa vai tentar começar a dormir 10 horas da noite, ela deveria estar se preparando desde as 6 horas. Ou seja, quando a luminosidade do ambiente externo, né, o sol se põe, a pessoa já deveria ter uma casa completamente escura, de preferência sem nada aceso. Mas a gente vive uma sociedade integrada com a internet, por exemplo, com a televisão. Então, manter no máximo a televisão ligada, de preferência na sala, nunca no quarto. Isso vai ajudar, principalmente na entrada do horário de verão, né, a trazer o sono para um horário mais cedo. Não que mais cedo seja sinônimo de mais saudável, mas no momento inicial da entrada, né, do horário de verão, em que o sono precisa ser mais... A pessoa precisa acordar um pouquinho mais cedo, então é ideal não ter claridade nenhuma noite. O inverso ocorre agora na saída do horário de verão. Se a pessoa desejar acordar um pouquinho mais tarde, o ideal é manter um óculos escuro de manhãzinho, para passar a falsa impressão de que o sol ainda não
Mesmo acordado, não vai dar uma preguiça mais, a questão do óculos? Não. Mas assim, se ela tiver o desejo de acordar um pouquinho mais tarde. Não fica meio marcha lenta com o óculos? A pessoa já treina, né? Não vai mudar. O senhor estava falando da questão dessas 2 últimas horas que são fundamentais, elas chamadas de sono nuclear, né? Tem o sono REM, são vários os termos. Sim, são vários. Os mais famosos são né? o sono de ondas lentas e o sono REM. O sono de ondas lentas ele varia durante a noite. O sono REM tem 3 ou 4 episódios de sono REM, mas os mais compridos, né, são nessas últimas 2 horas. E é sono. Quando o cérebro mais trabalha, doutor? Eu posso dizer que sim. O sono, o atual chama estágio R, né? O antigamente a gente chamava de sono REM, agora é uma classificação. O fluxo sanguíneo cerebral chega a ser 20% maior durante essa fase. Você literalmente pensa mais durante o sono do que quando está acordado. Importante salientar isso, porque há relatos de grandes cientistas que acabaram descobrindo aí, né? Eureka! Tantas e tantas fórmulas, tantas e tantas soluções que hoje a gente possui, né, à nossa disposição. Eles tiveram o start, o insight, né, a inspiração durante o sono, né? Absoluta certeza. E se não tem, a pessoa precisa ficar alerta, porque o que é que pode desencadear, não só uma irritação, né? Pode descambar também para depressão. De forma rápida, sim, irritabilidade, uma dificuldade de concentração no período da manhã, mas por causa que essa fase do sono, o sono nuclear, é responsável pelo equilíbrio emocional da pessoa, ela pode desencadear, por exemplo, um processo de depressão. A pessoa tinha só uma tendência, talvez genética, o pai ou a mãe com depressão. Obesidade já sendo associada Obesidade, também. com certeza. A obesidade é mais um fato de todo o sono ser quebrado, né? Todo o sono ser quebrado modifica alguns hormônios que aumentam o apetite. A pessoa, sem saber, come uma colherzinha de arroz a mais por dia, em média. Não parece muita coisa, mas no fim do ano ganhou 2 quilos. Então, ela começa aos 20 anos com 60 quilos, aos 30 está com 80, aos 40 com 100, se tiver um sono fragmentado, é a palavra que se usa. Doutor, muitíssimo obrigado. Isso, extremamente importante, de forma clara, né, a presença dele aqui participando conosco. Ele que é lá do Espírito Santo, rapaz, de Vitória, morou um tempo em Botucatu e está com 1 mês aqui. Eu estou dando aula na faculdade. Dando aula na faculdade aqui de medicina na cidade de Bauru, na Uninove, né? Seja muitíssimo bem-vindo, querido. Um forte abraço. Né? Ele que veio lá do Espírito Santo, Vitória, linda cidade.